Olá, seja bem-vindo. Estamos iniciando mais um Repensar, que destaca hoje mais um livro importante para o nosso aprimoramento. A nossa reflexão de hoje está baseada no livro Apesar de Parecer, Ele Não Está Só, ditado pelo Espírito Anelli, pela psicografia de Sérgio Chimati, que é o nosso convidado de hoje. Seja muito bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado. Já é a segunda, pelo menos a segunda vez que você está aqui conosco. Isso é bom porque é sinal de que você continua aí com o seu trabalho de psicografia, trazendo sempre um pouco mais de informação, de orientação, de conhecimento para todos nós que estamos aqui imbuídos de aprender um pouco mais sobre as leis da vida, não é mesmo? Sem dúvida, e participando também Quando você, como escritor, você tem a oportunidade de saber que você entra pela casa dos leitores e isso te proporciona uma felicidade muito grande. Bom, o livro de hoje, né, eu achei interessante esse tema, esse título, né? Quem escolheu esse título? Apesar de parecer, ele não está só, né? Foi a dona Zívia Gasparetto. Certo. Porque a história ela se passa com o Toninho, personagem principal da história, que a todo momento, aliás, uma coisa que acontece com todos nós, ou pelo menos com algumas pessoas. Quando as coisas estão bem, nós dizemos obrigado, Senhor. E quando elas não estão bem, o que nós dissemos? Ô, Senhor, cadê você? Isso, é verdade. Esse é um livro, é um romance também. Ele é romanceado, é uma história, né, que traz aí experiências que acho que muita gente passou, ou vai passar, ou está passando por elas, né, Sérgio? Sem dúvida. Bastante, vamos dizer assim, uma história de pé no chão mesmo, no que acontece na realidade dos dias de hoje. Aborda diversos assuntos, como a tirania doméstica, não é? O Toninho era um sujeito, infelizmente, bastante violento antes. Passa pela excepcionalidade também, né? As pessoas excepcionais, que o filho dele ele acaba tendo um acidente e acaba sendo um excepcional, ele tem umas sequelas neurológicas. Certo. Né? Inclusive tem até um link que acontece dentro da história de que o meu primeiro livro, Uma Vida Excepcional, Casa 3, também aparece a colônia onde eles atendem, né, que é o Discípulos de Misericórdia, onde ele é acolhido por um tempo ali naquela colônia enquanto ele passa por aquela situação. Outros assuntos também, como o massacre dos Carajás, que ocorreu em 1996, ele aborda o assunto porque faz parte da história também. Bom, então, ele também retrata a falta de conhecimento das leis que regem a vida, né? Porque se tem tirania, se tem falta de fé, né? Se tem violência, ou enfim, revolta, né? Porque em algum momento ele se revolta com a situação em que ele está vivendo. Então, você também tem formas de aprender como que funciona a lei que rege as nossas vidas, não é mesmo? No caso aqui, um assunto bastante interessante, da confusão que normalmente nós fazemos entre resignação, né? Isso. Aí, quando você fala de resignação, você acha que você deve aceitar tudo, né? Ou que você é acomodado, assim. né? Você é acomodado, Exatamente. você não quer saber de nada, não. Resignação, é aceitar. Exatamente, e a coragem numa diversidade. Isso. Porque muitas mulheres, inclusive, abordam esse assunto também, a violência contra a mulher, não é? A condescendência, inclusive, da sociedade, que quando não reage a respeito do que acontece com as que não são vítimas, porque também isso não existe. Não existem vítimas, não é? Porque o pessoal confunde muito o destino, achando que o destino é uma fatalidade, que você não pode mudar. O nosso destino ele pode ser mudado a todo momento. E você não pode deixar tudo acontecer e rolar, acreditando que aquilo já foi pré-estabelecido e que você está pagando penas por um passado que você tem. E que você não lembra e que não é justo. Não é justo. Né? Então, você merece aquilo. Eu acho que é uma dificuldade para as pessoas entenderem essa situação de vítima, que não há vítima, né? Nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos, né? Tanto hoje quanto aquilo que já passou, né? E tudo isso que fazemos hoje vai refletir no futuro. Então, somos responsáveis por tudo, né? E tudo que nos acontece é reflexo de uma ação já realizada, não é?
Quando nós somos artífices do nosso próprio destino, como Kardec já dizia, que ele obteve dos espíritos, nós nos esquecemos de avaliar no passado aquilo, nós não sabemos o que nós fizemos. Então, tudo que nos acontece, você tem que sempre tentar mudar para que você tenha uma situação melhor naquele momento que você estiver passando. Agora, você se entregar e deixar a coisa rolar e achar que você merece aquilo, ninguém veio no mundo para sofrer, ninguém veio no mundo para ser infeliz. Essa não é a pretensão de um ser que nos criou, que criou com todo amor, não é? Que é bom, né? Exatamente, toda justiça, porque as injustiças, elas não existem. É que nós não estamos ainda preparados para aceitar determinadas coisas que acontecem. E quando nós julgamos que aquilo nos causa um sofrimento, nós culpamos quem? Era o que acontecia com o Toninho. Ele sempre pedia, mas ele não acreditava muito. Ele queria provas. Imagina só que situação. Então, ele mostra o livro como a falta de fé complica a nossa vida, né? E fé não é aquela coisa de ficar aqui esperando que as coisas aconteçam, né? Fé é acreditar que você pode, que você tem ajuda, como o próprio título diz, né? Apesar de parecer, ele não está só. Nós nunca estamos sós, né? Nunca estamos sós e depende das nossas ações, nós estamos acompanhados de quem? No comum existe aquele ditado de que me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és. Pois é. No caso de quem vai um pouquinho mais profundamente no assunto, me diga o que você faz para te dizer quem te acompanha. Isso é interessante, né? Porque eu acho que isso é mais real, né? Mais realista mesmo, né? O que eu penso, e o que eu penso é o que eu sou, não é? Então, dependendo do que eu penso, de como eu ajo, são as minhas companhias, tanto encarnadas quanto desencarnadas. A gente não pode só culpar os desencarnados, né? Nós também nos acompanhamos de encarnados. Né? Uma coisa que eu sempre vejo, às vezes, o pessoal, né, dizendo, poxa, aquela pessoa está muito perturbada. Com certeza ele está acompanhado de algum obsessor. Pois é. Mas, escuta, nós não temos obsessores. Se você for avaliar, não existem obsessores, existem amigos. Temos convidados, né? Todo mundo sempre falando de atração, lei de atração. Nós atraímos para nós aquilo que nós estamos afinizados, né? Verdade, é isso mesmo. Bom, nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre esse livro interessante. Até já.